Tenho a honra de contar com a parceria e com a presença aqui no Agora CNN, nessa edição, do nosso âncora William Vac, é uma referência de jornalismo, uma referência de cobertura internacional. William Vac já esteve em diversas oportunidades no Irã, cobriu a guerra Irã-Iraque, esteve na Revolução Iraniana de 1979 e depois em várias outras oportunidades. Ele está em Frankfurt, na Alemanha, e participa dessa nossa análise. William, obrigado pela presença, é uma honra conversar contigo. Você recentemente concedeu uma entrevista e falou de um cansaço ideológico dentro do Irã. E aí emendou dizendo que os ataques de fora, principalmente do Ocidente e de Donald Trump, fazem ainda assim com que as forças contrárias dentro do Irã se juntem contra perigos externos. Ainda é cedo para a gente falar, William, sobre a possibilidade de uma mudança de regime no Irã? É cedo sim para falar disso. Essa é, evidentemente, a campanha pela qual agora se empenha o presidente americano Donald Trump. Ele está fazendo exatamente o que ele disse que nunca faria, que era entrar numa guerra de escolha. A gente diferencia as guerras de necessidade e as guerras de escolha. Essa é uma guerra de escolha, ele escolheu essa guerra para mudar o regime. Não é algo no qual os americanos se deram bem nas últimas intervenções. Eu não estou falando das mais recentes, eu estou falando de 20 anos para cá. Os americanos se empenharam em modificar regimes na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, e os resultados em nenhum desses três lugares foram os resultados esperados. Mas essa é uma questão para os historiadores discutirem. Do nosso ponto de vista jornalistas, eu acho que no momento há dois aspectos fundamentais que a gente tem que ter no foco. O primeiro é a maior aposta do governo de Donald Trump. Nenhuma das outras medidas que ele tomou internacionalmente se comparam ao que ele está fazendo agora. Elas, na verdade, empalidecem. E olha que ele tomou medidas internacionais radicais, essa é a palavra que a gente tem que usar no contexto do Trump, como, por exemplo, a aplicação de tarifas, como, por exemplo, a captura do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, como os ataques que ele fez ao Irã em junho do ano passado. Nada se compara ao alcance e ao perigo do que ele está fazendo agora. O primeiro caso que a gente tem que olhar é esse. É uma aposta enorme, a maior da presidência dele, na capacidade de alterar um regime que ele enxerga como uma ameaça à segurança nacional americana através da coerção e da força militar. Até aqui ninguém conseguiu mudar regimes simplesmente através de bombardeios. O Irã, em comparação aos outros países que eu citei na região, citei a Líbia, citei o Iraque, citei o Afeganistão, a própria Síria. O Irã é muito maior, muito mais complexo. E aí, para encerrar essa primeira participação aqui contigo, Uribe, muito obrigado pela oportunidade, agradeço. Para encerrar a participação, é fundamental a gente olhar a identidade nacional iraniana. A identidade nacional iraniana, as pessoas muitas vezes colocam, com razão, claro, leem a história, sabem que ali houve uma revolução islâmica de grande alcance em torno de uma ideia, mas o mais importante para a gente considerar quando pensamos no Irã é a identidade nacional anti-americana, anti-ocidental. O Irã, o regime iraniano é um regime que se consolida na sua identidade nacional anti-ocidental. Então, o que está acontecendo agora, do ponto de vista do regime, é exatamente reiterar o que o regime entende que é o seu papel no mundo, resistir como seja ao mundo ocidental. Vac, se a gente olhar para a parceria, principalmente da Rússia com o Irã, histórica, a gente vê que a Rússia também está com um problema, que é uma guerra que ela não consegue resolver na Ucrânia. Diante do cenário atual, você acredita na possibilidade de uma reação ou de uma ajuda russa, ou a Rússia não tem nem condições de se defender e não pode defender o aliado Irã? A Rússia, ao contrário, a Rússia depende mais do Irã do que o Irã depende da Rússia. A Rússia e o Irã criaram uma coligação de fato quando ambas mudaram o jogo na Guerra Civil da Síria. Mas isso só se alterou depois dos ataques do Hamas, da guerra e da capacidade de destruição que Israel demonstrou possuir e de infligir a destruição que infligiu, aquele chamado arco da resistência ancorado exatamente em Teherã, que na verdade é uma defesa estratégica avançada. Do ponto de vista do Irã, hein? Por favor, não confundam minhas palavras.
elas não têm nenhum tom de elogio ou de crítica, é simplesmente a descrição de uma situação estratégica. Do ponto de vista do Irã, a defesa estratégica avançada eram exatamente essas milícias na Síria e no norte do Iraque, Hezbollah no sul do Líbano, Hamas na faixa de Gaza. Isto Israel conseguiu, se não destruir, pelo menos diminuir consideravelmente sua capacidade de ação. Agora, quando a gente pensa na situação interna iraniana, o ponto central é que o Estado, que a gente descreve como Estado teocrático, por que a gente descreve como Estado teocrático? Porque a autoridade secular está submetida à autoridade religiosa. A gente descreve como Estado teocrático, mas é um Estado completamente formado em torno da Guarda Revolucionária. Ao longo desses últimos 25 anos, particularmente, o Estado iraniano se consolidou em torno dessa força militar criada durante a Revolução e consolidada durante a guerra do Irã-Iraque e que sustenta o regime. O regime não é sustentado apenas pela questão ideológica, cultural, leia-se religião, ele é sustentado porque o regime é a Guarda Revolucionária. Então, alterar o regime change, derrubar esse regime, significa, no fundo, eliminar o atual Estado iraniano, que é a demanda americana. A demanda americana é a capitulação do Irã através de uma ação militar. O que o Trump está exigindo do Irã é que se torne um país completamente indefeso numa região na qual nenhum dos estados ali o fez de vontade própria, muito menos com ameaça de bombardeios ou mesmo através de bombardeios, Uribe. Acaba de informar que Ali Khamenei pode se pronunciar nos próximos minutos e se ele realmente fizer um discurso e saber também do paradeiro dele, se está vivo ou não, a gente traz a informação de última hora. William, eu vou chamar o Américo Martins e a Priscila Asbeck para participarem da nossa conversa. Américo, contigo. Vac, grande prazer estar aqui com você. Bom dia para você também, aí, Uribe e Priscila. Boa tarde para o Vac lá na Alemanha. Vac, uma das grandes preocupações desse ataque e se você levar em consideração que existe a possibilidade de colapso do regime, é a fragmentação desse país, do Irã. Vários países ali da região estão muito preocupados com isso. Alguns países, inclusive, teriam feito gestões aos Estados Unidos para evitar um ataque frontal. Quem fez gestões para atacar e ajudou nesses ataques foram os israelenses. Qual é o temor que a gente pode ter com relação a isso, a um vácuo de poder tamanho dentro do país que cause uma instabilidade ainda maior na região? A gente viu vácuo de poder em todas as intervenções recentes naquela área, Américo, em todas. Eu vinha mencionando no início da apresentação do Uribe o que aconteceu na Líbia, quando foi derrubado o ditador Gaddafi, o que aconteceu na Síria, com a guerra civil, o que aconteceu no Iraque, com a invasão americana, o que aconteceu com o Talibã ao longo de mais de 20 anos, que foi derrubado, dominava o Afeganistão, voltou a dominar o Afeganistão. Então a possibilidade de integração era dada. Não há possibilidade de mudança do regime sem um plano para depois, que é exatamente que o Trump não tem a menor noção do que ele quer fazer depois. Não há a menor garantia, mesmo que Khamenei seja decapitado, e os ataques desta manhã, pelas informações que a gente tem aqui na Europa, em Frankfurt, onde eu estou no momento, são os de que se tentou a decapitação do regime através da decapitação do líder supremo religioso. Ele tem 3 sucessores já. Eu reitero, é importantíssimo entender o regime iraniano não simplesmente como uma ditadura exercida através da repressão militar, que é o que aconteceu realmente várias vezes. É um regime extraordinariamente repulsivo, repressivo e sanguinário. Isso não podemos tirar da cabeça de forma alguma. É um regime detestado por grande parte da população local. Porém, é um regime extraordinariamente consolidado. E ele é consolidado em torno desses dois pilares. O pilar da identidade nacional anti-americana, anti-ocidental, e o pilar que é o Estado em torno, toda a máquina burocrática, boa parte da economia iraniana é controlada pela Guarda Revolucionária. Ela não é simplesmente uma guarda aquartelada que sai de motocicleta na rua, batendo em quem protesta contra o regime à medida que isso se torna necessário. Ela é o regime, ela é o país. Esse é o ponto. Priscila Asbeck.
Vak, um prazer conversar com você, ter esses seus esclarecimentos nesse momento tão importante. Eu queria aproveitar a tua experiência de cobertura da Revolução Islâmica, guerra Irã-Iraque, para trazer esse aspecto sobre a participação e a interferência dos Estados Unidos em diversos conflitos, né? E nessa tentativa de moldar a política iraniana em algo que remonta já a 70 anos, né? A gente pode falar desde de 1953, quando a CIA e o MI6, né, as agências de inteligência americana e britânicas, apoiaram um golpe para depor o primeiro-ministro eleito democraticamente, o Mohammad Mossadegh, até mais recentemente. Eu queria que você falasse sobre quanto que os Estados Unidos acabam influenciando a política do Irã, do Oriente Médio, à luz desses últimos conflitos e como isso pode ser diferente nesse momento do governo de Donald Trump. Bom, Priscila, querida, que gostoso estar conversando com você, né? Que se não seja pessoalmente, você está aqui perto, você está aqui do lado. Não, você está em Nova York. Você está em Nova York. Eu estou confundindo, lembrava do seu tempo em Paris. Então, Priscila, que bom estar contigo. O Américo, inclusive, também. Era para o Américo vir para cá, né, Américo? Vamos participar do mesmo evento internacional. Agora o Américo vai ficar destacado nessa cobertura e eu participo do evento, volto para o Brasil no começo da semana aqui. Mas vamos lá. Priscila, você está pedindo um apanhado histórico do Oriente Médio de quase um século. Se a gente considerar os eventos de 1953, aos quais você se referiu, os historiadores disputam ainda hoje qual é o peso que a CIA e o Serviço Secreto Britânico tiveram na derrubada do Mossadegh. Mossadegh era um típico líder nacionalista, assim como a gente viu com Nasser, a gente viu com outros líderes no mundo do Oriente Médio naquele período, e foi, digamos, extraordinariamente incapaz de fazer valer as políticas que ele queria. O Irã tem um histórico nos últimos 100 anos de 100 anos de partilha, que é muito importante para a gente entender o que eu venho insistindo, o que é a identidade nacional do Irã hoje. O Irã foi invadido pela Rússia no começo do século, foi ocupado em parte pela União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. A percepção de vastos grupos políticos no Irã, desde a esquerda antiga liberal, que não existe mais, passando pelos clérigos e pela própria monarquia, isso é curioso, né? A própria monarquia iraniana, essa que foi derrubada em 79, do Shah Reza Pahlavi, todos eles sempre encararam o país como à mercê da rapinagem das grandes potências na região, fossem elas quais fossem. Daí o lema da Revolução Iraniana, que era nem Oeste, nem Leste, nem União Soviética, nem Estados Unidos. A gente tem que entender a Revolução Iraniana, Priscila, no contexto da Guerra Fria, aquela não de agora, a Guerra Fria daquela época. E essa afirmação nacionalista, essa ideia de que o país ele só se realiza na resistência na hora da adversidade, é a espinha dorsal do regime atual, que tem mais um argumento, estou colocando a palavra argumento entre aspas, ok? Tem mais um argumento na afirmação da sua identidade no período imediatamente após a Revolução, que é o período da Guerra de 8 anos entre o Irã e o Iraque. O Irã foi invadido pelo Iraque porque o Iraque achava naquela época que a Revolução tinha enfraquecido de tal maneira o aparato militar do Irã que era hora de ir lá e derrubar o regime. E o Iraque, naquela época, sob Saddam Hussein, foi apoiado pelo mundo inteiro. Foi apoiado pelos países comunistas, foi apoiado particularmente pela França, pelos Estados Unidos e pelo mundo britânico. Então, se você coloca tudo isso junto, Priscila, o trauma das partições ao longo de décadas, o trauma da derrubada de um primeiro-ministro incompetente, nacionalista, porém popular, o trauma de ser atacado por uma ditadura árabe, apoiada por ocidentais e por comunistas. Tudo isto se fecha nessas figuras que a gente vê hoje na televisão. Khamenei era o principal, digamos, gerente do esforço militar sob o Ayatollah Khomeini, quem ele sucedeu como líder supremo religioso, nesse período de formação da atual mentalidade do Irã, o período de resistência na adversidade, da capacidade de enfrentar o mundo inteiro contra o Irã.
O que está acontecendo agora, do ponto de vista deles, da cabeça deles, da mentalidade deles, isso é muito importante quando a gente analisa uma situação dessas, é entender como eles entendem o mundo ao redor deles. Eles entendem o mundo ao redor deles como um mundo que lhes é hostil, capitaneado pelos países ocidentais e pelos Estados Unidos, e que eles só existem porque são capazes de resistir a isso. Então, a vontade deles neste momento é prevalecer de novo numa guerra, não é ceder. Vak, quando a gente vê os protestos populares no Irã, com dezenas de mortos, a comunidade internacional repercutia muito o que dizia o Reza Pahlavi, que você acabou de citar. Você avalia que ele tem ainda poder de mobilização dentro do Irã, ou é mais uma questão externa do que interna? É uma boa questão. Muita gente discutiu isso, sobretudo depois desse massacre, né, das pessoas que se levantaram contra esse regime opressivo, repulsivo, sanguinário, como eu caracterizo, não tenho o menor pudor em dizer isso. Isto é um regime repressivo, é uma ditadura nojenta, não tem outro nome. Esse personagem da monarquia, ele cai nesse vácuo. Não existe uma oposição organizada dentro do Irã como existiu em outros momentos. Ao longo da história do Irã, e nós estamos falando de uma história que já leva lá quase 50 anos, né? Nós estamos falando de meio século, uma linha do tempo de 79 para cá, ela é bastante longa. Ao longo desse tempo, a gente viu vários grupos de resistência de várias tendências políticas, inclusive de esquerda, se mobilizando até com luta armada contra o regime dos ayatolás, sem êxito. O regime dos ayatolás foi capaz de destruir todo tipo de oposição. A oposição baseada na monarquia, ela deixou de existir praticamente em 1979. A figura do filho do Shah deposto, há quase 50 anos, é uma figura nesse momento que ganha essa projeção simplesmente porque há um vácuo de forças políticas organizadas. E o ponto que as pessoas chegaram no Irã é um bocado, vou botar em gíria, tá? Assim, olha, já que não tem nada mesmo, vai esse. É o que a gente observa nesse momento. A gente conversou com o William Vak, diretamente de Frankfurt, nosso âncora do WW. Desejo um bom evento, William, e volte logo, que a gente sente falta de você todos os dias no WW. Obrigado, Priscila. Obrigado, Américo. Vocês voltam daqui a pouco. Esse foi o William Vak esclarecendo o que está acontecendo neste momento no Oriente Médio. Obrigado. Obrigado a todos.